Os ministros do STF, Edson Fachin e Carmen Lúcia, votaram hoje no julgamento sobre a responsabilidade das plataformas digitais pelo que publicam. Só falta o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Esta foi a 11ª sessão do julgamento que os próprios ministros do Supremo consideram um dos mais importantes das últimas décadas. O caso chegou ao STF em 2 recursos que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. O dispositivo diz que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se após ordem judicial não tomar as providências para retirar o conteúdo. A Corte já tem maioria para considerar que as plataformas digitais também são responsáveis pelo que seus usuários publicam e podem ser punidas se não removerem conteúdo criminoso. Mas ainda não há consenso entre os ministros sobre as circunstâncias em que a punição poderá ser aplicada. A maior divergência ocorre em relação a conteúdos que configurem crimes contra a honra. São eles crimes de injúria, calúnia e difamação. 4 ministros, Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, consideram que, além de conteúdos como racismo, homofobia, antissemitismo e apologia a golpe de Estado, as plataformas também devem remover mensagens contra a honra logo depois de serem acionadas pela parte atingida. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Flávio Dino avaliaram que, nos casos de crime contra a honra, a remoção só pode ser feita depois de ordem judicial. O ministro André Mendonça abriu divergência e considerou constitucional o artigo 19 do Marco Civil. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Edson Fachin. Ele acompanhou o voto do ministro André Mendonça. Os 2 ministros avaliaram que as plataformas não podem ser responsabilizadas por não removerem conteúdo criminoso dos usuários, exceto nos casos expressamente previstos em lei. Em seu voto, Fachin afirmou que a propagação de mentiras nas redes sociais e a concentração de poder das plataformas digitais merecem preocupação, mas divergiu da maneira como a disseminação de conteúdo criminoso nas redes deve ser enfrentada. Segundo ele, a necessidade de ordem judicial para a remoção de conteúdo gerado por terceiros é a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade. Por isso, a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há uma necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica, e preferentemente não via Poder Judiciário. Entendo que apenas por meio de ordem judicial é possível restringir o conteúdo gerado por terceiros e veiculado em provedor de aplicações da internet. A ministra Carmen Lúcia iniciou seu voto ressaltando que é preciso estar atento para não se restabelecer nenhuma forma de censura e que o Supremo leva isso em consideração. Argumentou, no entanto, que a atuação das plataformas digitais hoje é diferente do que se observava quando o Marco Civil foi aprovado em 2014 e que essas empresas têm participação ativa no alcance das mensagens publicadas. Ocorre que hoje, quando se tem anúncio, impulsionamento, monetização, não são neutras as plataformas, elas não são apenas prateleiras nas quais se depositam algo que elas não têm conhecimento do que seja. É preciso que essa responsabilidade seja o tempo todo nas mesmas condições, pelo menos, que nós estabelecemos para casos que poderiam ser considerados paralelos, para não dizer analógicos. A ministra citou conteúdos criminosos que hoje são propagados nas redes sociais. Se eu propicio alguém poder desempenhar uma função antissocial, inconstitucional, de cercear inteiramente a liberdade e induzir a criança a entrar numa disputa para ver quem consegue, durante mais tempo, ficar sem respirar e essa criança morre. Tudo bem? Eu só fui hospedeiro? Eu só sou a prateleira? Eu não respondo? Não, você responde se você entrar em juízo. E o judiciário vai acalentar. E isso continua sendo repetido sem parar. E repetido sem parar, haverá
outras mortes. Carmen Lúcia votou pela ampliação da responsabilidade das plataformas. Com isso, agora são 8 votos a favor de que essas empresas são corresponsáveis pelo que os usuários publicam e 2 votos contrários. O julgamento foi suspenso, faltando apenas a posição do ministro Cássio Nunes Marques, que deve votar amanhã. Depois, os ministros ainda precisam chegar a um consenso para elaborar a tese final do julgamento.